Vamos lá? Ele cita a questão onde você tem 3 lâmpadas, que ele enumera aí como lâmpadas 1, 2 e 3, 2 fontes de tensão. Essas lâmpadas, elas são idênticas, então você vai interpretar como resistências iguais. E ele quer saber, após você fechar essa chave, se em que lâmpadas a corrente elétrica aumenta ou diminui, e em quantas. Então, assim, antes de eu só lhe dizer, a melhor coisa mesmo é calcular e mostrar, mesmo que fique em função das variáveis. Vamos lá, eu vou usar a lei de Pauli nos 2 circuitos, já desenhei o circuito com a chave fechada. Primeiro com a chave aberta. O que eu posso lhe dizer? Se eu usar a lei de Pauli, o que é? A lei de Pauli é só para circuito de malha única. Então a corrente, ela vai trafegar no primeiro circuito como que a corrente sai das baterias, né? E passa só nessas 2 lâmpadas, ó, e retorna porque, enfim, a chave está aberta. Isso aqui está no circuito aberto. Esse resistor ainda não aquece, ele não tem o direito de entrar no cálculo da resistência equivalente. Então, eu posso usar a lei de Pauli e fazer isso. Somatório das eletromotrizes é igual ao somatório das resistências vezes a corrente. Então, no nosso caso aqui, eletromotrizes nós temos 2, elas estão no mesmo sentido. As 2 geram corrente no mesmo sentido. Então, são 2 tensões que devem ser somadas, 2V. A resistência, a corrente passa uma depois na outra e retorna, são resistências iguais. Então, você percebe que são 2 resistores em série, vezes I. A corrente do primeiro circuito eu vou chamar de I. Então, essa corrente termina sendo, cancelando 2 com 2, ó, V sobre R. Pronto. Então, o valor da corrente elétrica I, que passa tanto aqui quanto aqui, eu vou chamar de V sobre R. É um I e é um I. E ela vale V sobre R. Vamos calcular de novo agora. Só que agora nesses outros 3 resistores. Quando eu fecho a chave, eu acabei de associar esses 2 resistores em quê? Em paralelo. Então você já notaria que a resistência equivalente desses 2 resistores equivale a R sobre 2. Opa! Eu alterei a resistência do circuito, modificando a corrente do circuito todo. Então a corrente elétrica fornecida por essas 2 baterias agora passa a ser diferente, porque eu alterei a resistência equivalente do circuito. Você tem que perceber isso. Quando a gente altera a resistência equivalente do circuito, as baterias passam a fornecer uma outra corrente elétrica para o circuito todo. Então essa nova corrente é que vai se dividir agora. E vamos calcular essa nova corrente também pela lei de Pauli. Vou fazer aqui. O somatório das eletromotrizes igual ao somatório das resistências, ou resistência equivalente, fique à vontade, vezes I. Quem é a eletromotriz? Continuam sendo 2. Então a eletromotriz equivalente continua sendo 2V. A resistência equivalente, a corrente agora passa por quem? Por R e por R sobre 2 e retorna, né? Então isso aqui e isso estão em série. R e R sobre 2 estão em série, então eu devo somá-las. Então isso vai ficar R mais R sobre 2. Tudo isso vezes a nova corrente do circuito, que eu vou chamá-la de I'. Dá para perceber que vai ficar 2V, essa soma vai dar 3R sobre 2, vezes a corrente elétrica do circuito I'. Então isso aqui, ó, quando eu passar multiplicando, vai ficar 4. Então a nova corrente do circuito equivale a 4R sobre 3, 4 terços, né, de R. 4 terços de R, galera, o I', eu vou colocar 1,33 R. Ou seja, aliás, R não, me perdoe, V sobre R. Faltou um V aqui, e esse R que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, me perdoe. Então isso vai ficar, na verdade, 4V sobre 3R. Que equivale a 1,33 V sobre R. Então, peraí, Eduardo. Se dá 1,33 V sobre R, quem é o V sobre R? Ó, que eu falei lá no começo da questão. Quem é V sobre R? É I. Então, o que eu estou querendo lhe informar? Que a nova corrente do circuito, I', ela é 1,33 vezes o I. Então, ela aumentou. Porque V sobre R é o I. Então, a nova corrente do circuito, ela vale 1,33I. Então, a corrente do circuito aumentou, porque a resistência equivalente do circuito diminuiu. Eduardo, como assim? Eu não acrescentei uma resistência? Ao fechar a chave, a gente não faz acrescentar uma resistência, tem mais resistores. Como é que a gente diminui a resistência equivalente, galera? Esse novo resistor ele foi associado em paralelo. Associações em paralelo servem para reduzir a resistência equivalente. Veja que ligá-lo fez foi a resistência desse paralelo e reduzir a R sobre 2. Então agora essa nova resistência sendo menor, o equivalente
é menor. E se a resistência equivalente do circuito diminui, a corrente aumenta. Por isso que ela passa para 1,33. Então, peraí. Nessa corrente, ó, nessa resistência, aliás, qual é a corrente que passa agora? É o I'. E o I' vale quanto? 1,33 I. Ou seja, nessa resistência, que era o resistor R1, passava I. E agora passa 1,33 I, que é o nosso I'. Só que esse 1,33, quando chega nesse nó, vai se dividir em quantas partes? Duas. E é claro que como essas resistências são iguais, essas correntes se dividem o quê? Igualmente. Então divida 1,33 por 2. Isso vai dar 0,67 aproximadamente, né? Porque isso é uma dízima. I. Isso aqui também equivale a 0,67 I. Então nessa lâmpada, na lâmpada 2, ó, que passava I, agora passa quanto? 0,67 I. Então um valor menor. O brilho dessa lâmpada vai diminuir. Mas nessa lâmpada que estava desligada porque a chave estava aberta, a corrente elétrica agora passou a circular, o que vai fazer ela brilhar. Então é claro que a corrente na lâmpada fez foi aumentar, porque era zero. Então o que foi que aconteceu? Na lâmpada 1, a corrente aumentou. Por quê? Porque a corrente total do circuito aumentou e ela recebe a corrente total. Na lâmpada 2, a corrente diminuiu. Por quê? Porque apesar da corrente total do circuito ter aumentado, nesse nó a corrente está se dividindo, o que faz ela receber uma corrente menor. Na lâmpada 3, a corrente aumentou, porque a corrente ela era zero, porque a chave estava aberta. E agora passa a corrente elétrica, o que faz a lâmpada também ter sua corrente ampliada, aumentada. Ou seja, na lâmpada 1 e na lâmpada 3 ocorre aumento de corrente elétrica. Show de bola?